Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Planta em Pot. Eu sou Roberto Tacani. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso, de uma forma bem simples para que todo mundo compreenda bem esse processo. E também criamos esse canal para auxiliar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o projeto Santa Mônica. Ajude você também. Peço a sua ajuda também para esse canal. Clique no joinha, né? É o like, tá? Compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Vocês que estão chegando agora no canal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. O canal já tem mais de 260 vídeos, muitas informações, muitas ilustrações para que você consiga cultivar as suas plantas com maior informação, né, com um pouco mais de dados, tá? Para melhorar efetivamente o seu cultivo. Eu tenho aqui 15 playlists de vários assuntos: substrato, adubos, corretivos, ambiente de cultivo, rega e muito mais. Se vocês puderem assistir os outros vídeos também nos playlists, eu vou deixar aqui no izinho, tá? Seria muito interessante. Hoje irei comentar sobre mais 3 erros que cometi na minha vida profissional no cultivo de plantas em vasos. E falarei também das correções desses erros. Fique até o final do vídeo porque está bem interessante esse vídeo aqui. Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. No final a gente vai falar de um sorteio. Fique até o finalzinho que a gente vai falar de como que vai funcionar esse sorteio. O primeiro erro foi um erro muito interessante, né? E que na verdade resultou numa perda muito grande de estaquias, de trabalhos de estaquia que eu realizei quando estive na faculdade lá em Tuverava, né, a Fafran, ok? Isso faz muito tempo, mas vale aqui deixar relatado, né, porque pode ser que muita gente possa estar fazendo esse erro, né? Então, na verdade, foi o seguinte: eu utilizei substrato estéril, né, à base de casca de arroz carbonizada, local adequado, só que eu não tinha feito análise da água, né? O grande problema é que a água, ela apresentou um pH altíssimo, ou seja, era água de poço, né, poço profundo, água altamente alcalina. Depois, quando a gente fez uma análise, né, porque a gente não sabia por que as estacas não estavam enraizando, né, eu utilizei o enraizador, o pó enraizador, tudo direitinho, né, e as estacas não enraizaram de várias espécies. Fizemos estaquia com mais de 20 espécies, né, e nada enraizava. E quando a gente fez a análise da água, essa água apresentou uma alcalinidade altíssima, né? pH próximo aí de 11, né? Então, isso é o que na verdade interferiu no enraizamento dessas estacas, e as estacas acabavam não enraizando. O grande problema, tá, pode ser ocasionado por algum fator que a gente nem imagina, né? Então, o ideal é que o pH da água, né, ela esteja mais ácida, né, em torno de 5, 6, né, que seria o adequado para enraizamento das estacas. Nós corrigimos essa situação
tá acidificando essa água, né? Principalmente num tanque, num reservatório, nós começamos a controlar a acidez dessa água, né? Deixando mais ou menos aí em torno de pH 5 a 6. Com consequência, nós conseguimos o enraizamento de todas as estacas, praticamente todas as espécies que na qual a gente trabalhou posteriormente enraizaram muito bem. Segundo erro que eu cometi, né, na verdade foram os meus orientados, né, eles acabaram fazendo uma alta dosagem de fósforo para as plantas, né, e isso ocasionou um problema sério nas plantas, principalmente com relação ao crescimento apical das plantas. O grande problema da superdosagem do fósforo, né, nas plantas em vaso ou mesmo nas plantas no solo, é que ela vai induzir problemas, né, principalmente na deficiência do zinco. Ela induz a deficiência do zinco, tá certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado com as adubações individualizadas, ok? Então nesse caso a dosagem excessiva do fósforo nas plantas em vasos ocasionou principalmente a deficiência do zinco. Esse problema foi bem aparente, principalmente no crescimento, né? Então as plantas acabam virando, a gente chama de roseta, porque as plantas vão desenvolvendo muito pouco e elas vão se acumulando, as folhas vão se acomodando num menor internódio, né? Então ela fica bem curtinha e acaba parecendo uma rosa, né? Então isso é muito comum com a deficiência de zinco. Tem que se tomar cuidado com relação a excessos, né, de adubação, não somente de fósforo, mas de outros nutrientes também. Aproveito para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas Phalaenopsis e seus híbridos, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro aqui em 12 capítulos, tudo sobre cultivo. Eu apresento aqui a parte de substratos, tá? O terceiro erro que eu cometi, tá certo? Mas foi totalmente inesperado. Era um teste que eu estava conduzindo com a porcentagem da carbonização da casca de arroz, né? E um dos experimentos foi que eu não carbonizei 100% da casca de arroz para testes com orquídeas, né? Com as orquídeas da minha família, tá? Então eu plantei mais ou menos 200 orquídeas na casca de arroz semicarbonizada, para ver o efeito, né, dessa semicarbonização com relação ao crescimento das orquídeas, no caso catleias. Em 2 dias eu tive uma surpresa bem desagradável, porque os pardais, né, elas tinham acesso pela parte superior da nossa casa de vegetação, da nossa estufa agrícola, e o pardal, em busca de quireras de arroz, eles retiraram substrato dos vasos, né? E foram exatamente 200 plantas. Então eu perdi todo o experimento, né? E também o substrato que se caiu no chão. Complicado essa situação, mas vale a pena, né, a gente relatar aqui, porque muita gente está começando a trabalhar aí com casca de arroz, né, semi-carbonizado ou parcialmente carbonizado. Você pode ter esse tipo de prejuízo, desse tipo de problema causado por esses passarinhos aí. O que poderia ser feito, que a gente fez, foi colocar todo telado, né, para impedir a entrada desses pardais dentro do nosso orquidário. É sempre mais fácil aprender com o erro dos outros, né? Mas existem situações que a gente acaba nem imaginando, né? Esse caso do pardal também, né? Mas no caso da água da faculdade em Tuverava também, a gente realmente, eu nem imaginava que isso poderia acontecer. Todo sistema tem que ser analisado, né? No caso aí da água, por exemplo, né? Se você usa água, tá certo, tratada, ela normalmente ela vem com pH
entre 6 a 7, que não vai causar problemas, né? No caso nosso, tinha-se pH em torno de 11, né? Então, quer dizer, é um pH extremamente alcalino, desativava, né, o pó enraizador, vocês estão entendendo? Então, são itens muito importantes, né? Acredito que esse vídeo possa ajudar muita gente, né, para não fazer as bobagens que eu fiz, tá certo? Então, eu vou continuar gravando esses vídeos e vocês, por favor, me enviem as suas perguntas, né, as suas sugestões, que é muito importante para o nosso canal aqui, tá certo? Nós estaremos sorteando aqui no canal, tá, Planta em Pote, esse livrinho aqui, tá certo? Da minha autoria e mais 2 colegas. Vocês precisam simplesmente responder a seguinte pergunta: você acha difícil o cultivo de orquídeas? Tá certo? Responda essa pergunta nesse canal aqui. Essa pergunta você tem que responder aqui pelo canal, não é pelo Instagram ou Facebook, ok? E você poderá ser contemplado com esse livro. Boa sorte a todos! Como em todos os vídeos, nós dedicamos os vídeos para entidades filantrópicas que muito precisam do nosso apoio. Hoje nós estamos dedicando o vídeo para o Lar Santa Mônica. Esse lar acolhe crianças, né, e adolescentes de abuso sexual. Infelizmente, isso tem agravado muito no nosso país e essa entidade está precisando muito do nosso apoio, do seu apoio. Vocês podem doar alimentos, vocês podem doar qualquer coisa, tá certo? Que possa auxiliá-los, ok? Eu vou deixar aqui no próximo slide o contato. Se você puder, por favor, ajude a essa entidade também. E peço também, tá, a sua ajuda para esse canal, tá certo? Clique no joinha, se inscreva, compartilhe esses vídeos para outras pessoas, para os seus amigos. Isso ajuda muito o nosso canal, o nosso trabalho aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, grande abraço.